para a tireoide produzir hormônio. Se a tireoide está produzindo hormônio demais, aí esse TSH diminui, porque eu não preciso mais do mesmo sinal. Então, a gente diagnostica hipotireoidismo quando esse hormônio TSH está acima de um determinado limite e, além disso, o paciente tem sintomas de hipotireoidismo, que é constipação, sonolência, fadiga, coração batendo mais baixo, temperatura um pouco mais baixa, pele ressecada, mas o que eu falei? Queda de cabelo, unha fraca, tudo isso são sinais. Às vezes, tem gente que não tem os sinais de hipotireoidismo, não tem os sintomas, aliás, que tem os sintomas, mas não tem TSH aumentado. Boa tarde. Não, então ao contrário, pode ter os sintomas. Pode ter os sintomas e não ter o TSH aumentado. Quando tem os sintomas e não tem o TSH aumentado, aí a gente não definiria como hipotireoidismo de fato. Senta aí, vamos descobrir agora. Não, pode ficar aí. Então, às vezes o paciente vai no médico e aí ele queixa-se de vários sintomas, mas quando faz o exame de sangue, o exame está normal. E aí nessas situações, o médico não vai prescrever o hormônio da tireoide, que é o tratamento para hipotireoidismo, tratamento convencional. Então, quando eu tenho hipotireoidismo, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aquele hormônio que a minha tireoide não funciona, não faz mais, fazendo com que eu dê hormônio sintético. Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Tudo. Dá licença. Nós começamos. Alguém de vocês tem sintomas de hipotireoidismo? Quais são sintomas? Tem sintomas de hipotireoidismo? Tem? Assim, se disser pressão, Agora, senta aqui. Tem, vamos ver. Flávia? Se quiser, pode sentar nessa também, só para experimentar, vamos ver como é que vai ficar. Eu só não é. Vai, fraca. unha fraca eu tenho. Então, sintomas de hipotireoidismo: cansaço, sonolência, queda de cabelo, unha fraca, pele ressecada, constipação. Em situações mais avançadas ainda, tem a bradicardia, que é o coração bater mais devagar, e também tem, o que mais? Diminuição da temperatura corporal. Diminuição Da temperatura corporal. Essa diminuição da temperatura, a gente tem que ter atenção para medir antes de levantar, não é isso? Ao acordar. Ao acordar antes. Ao acordar. Como que é? A gente precisa avaliar a temperatura matinal ao acordar. Ao acordar você já coloca o termômetro. E aí vocês, o ideal é que assim, que vocês, se vocês suspeitam, é que vocês comecem a fazer, né, esse monitoramento, tá? Abaixo de 36, isso já dá um alerta. Abaixo de 36, né? Alguém tem uma caneta para testar? Mas você precisa medir todo dia, um tempo, como é que é? Você mede durante uma semana para observar. Você sabe quando Diminuição da você fala assim, quais os sintomas? Assim, pele ressecada, talvez não, mas assim, unha fraca, cabelo caindo, queda de cabelo e constipação. Esses podem ser sintomas de várias coisas. Entendeu? Aí a gente fica assim, meu Deus, se cada sintoma eu for... Vamos lá. Isso, se você puder ajudar. Sim. Como eu falei, a tireoide ela tem uma função de fazer com que o corpo funcione direito. Essa é a função dela. É colocar o corpo para funcionar. Se tem várias outras doenças que causam as mesmas coisas, possivelmente você está tendo um problema de tireoide também nas outras doenças. A questão é que a tireoide ela está ali ajudando a fazer com que isso aconteça. É ela que vai ajudar. Entende? Então, isso não
todo mundo tem que ser tratado, todo mundo que tem os sintomas tem que ser tratado com hormônio. Mas a gente pode identificar uma disfunção na tireoide caso esses sintomas eles estejam aí. Principalmente se eles estão todos em conjunto, né? Se estão em conjunto. Né? É claro que se você está desnutrida, você também vai ter cabelo caindo, unha fraca, pode ficar constipado se você não está comendo a alimentação com muitas fibras, né? Então, tá, mas como é que ocorre essa desnutrição? Ela é diretamente pelo nutriente, mas acontece do mesmo jeito que esses nutrientes não estão funcionando direito, e isso vai também comprometer a tireoide, que vai auxiliar no surgimento desses sintomas. O importante é definir que assim, é um quadro geral, é um quadro amplo em que cuidar da tireoide é necessário nesse contexto. No final, né, é que a gente sempre está compartimentalizando. Doença tal, doença tal, doença tal. Não é essa a visão que a gente precisa ter. A gente precisa entender que o corpo ele adoece como um todo. Surge uma ou outra entidade que se expressa mais. E aí a gente fala, isso aqui é uma disfunção da tireoide. Ou isso aqui é um problema intestinal. Mas geralmente o que está acontecendo é um conjunto de coisas. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque as causas são sempre as mesmas. Inicia-se pela alimentação, né? Pelo estilo de vida que a gente tem. Então, o que é que vai fazer com que uma pessoa adoeça, por um lado, primeiro, né? Ou seja, a primeira entidade diagnosticada vai ser o hipotireoidismo, enquanto o outro vai ser a osteoporose. Né? Já que todo mundo, já que é o início, né, da doença, ele é comum ao estilo de vida que nós temos, por que um adoece de um lado e outro adoece do outro? Né? A gente pode considerar fatores genéticos sempre, né? Isso que todo mundo fala, mas além dos fatores genéticos, também os fatores psicossomáticos. O que cada um pensa e o que cada um sente se relacionando especificamente a algum órgão. Né? E aí a gente entra para um outro entendimento da doença, que é o entendimento da doença como um caminho de entender, né, o que habilidades que a gente precisa adquirir, né, na nossa evolução mesmo enquanto indivíduos. Habilidades de conhecimento, de relacionamento, de emoções. Aí dá pra gente entrar por esse caminho também. Mas, pra gente entrar nesse caminho, a gente precisa garantir pelo menos aquilo que é básico do ser humano. Aquilo que é mais objetivo, né? Ou seja, a alimentação e ambiente a qual estamos inseridos, que vai fazer com que o nosso corpo funcione melhor. É isso que a gente garante, é isso. E esse é o primeiro passo do grupo, é o que a gente vem conversando mais aqui, sobre temas específicos, né? Primeiro, o entendimento do corpo, né? Então está sempre relacionando a um órgão, para a gente entender mais qual é o papel de cada órgão nessa orquestra, né, que é o corpo humano, para que a partir daí a gente consiga melhorar e aprendendo um pouquinho sobre hábitos que a gente vai modificar para melhorar as situações que estão acontecendo com a gente. Entendeu isso? Né? Então, quando eu falo aqui da tireoide, né, então como o tema é tireoide, eu vou dar os sintomas gerais de tireoide. Óbvio que outras doenças também vão ter esses mesmos sintomas. Então, por isso que eu falei, para a gente diagnosticar hipotireoidismo em si, eu vou precisar de um biomarcador, que é o TSH. Né? E esse TSH, ele é o hormônio que vai dizer que a tireoide não está funcionando direito. É T de teto, é? T de teto, T de tireoide. Tá. TSH. Então é esse hormônio que a gente pede a princípio. Só que nem sempre ele está alto. Então quando ele não está alto, a gente tem uma disfunção, mas não é uma disfunção tão grave a ponto de modificar uma alteração, de promover uma alteração bioquímica. O médico ele vai diagnosticar hipotireoidismo quando ele encontra o TSH aumentado. E aí nessa situação, o endocrinologista, que é o médico especialista nessa área, ele vai prescrever, né, o hormônio da tireoide. E aí então, ele chama hiper nesse caso? Hipo. O hipo tem o TSH aumentado. O hipo tem o TSH aumentado. O hipertireoidismo, ele é o contrário. É quando tem muito hormônio agindo. Ah, peraí. O hipo é o TSH aumentado? Isso. Então o volume está maior. O hipotireoidismo é o TSH aumentado que você pensa. O TSH ele é produzido lá no cérebro.
E aí o cérebro, ele comanda a tireoide. Então ele leva o TSH para falar, tireoide produz mais hormônio. Só que aí a tireoide não produz. E aí ele eleva mais ainda o TSH. E a tireoide não produz hormônio. Então eu observo o hipotireoidismo quando o TSH sobe demais e o paciente está com sintoma, porque ele está subindo, mas só que o hormônio não está sendo produzido, porque o sintoma continua, o sintoma existe, né? Então, o principal hormônio, o principal biomarcador de hipotireoidismo é o TSH aumentado. E hipertireoidismo é o contrário. É quando o TSH, ele está baixo demais porque eu não preciso mais produzir hormônio, porque ele está sendo produzido muito. A gente entende o TSH como um marcador para fazer com que a tireoide produza hormônio. Se ele está alto, é porque a tireoide tem que produzir mais hormônio. Quanto mais alto fica, mais é esperado que a tireoide produza mais. Agora, tem uma coisa que eu não estou entendendo. Você disse que um dos sintomas é bradicardia. Um deles. No mais grave de todos os casos. É bradicardia, o coração bater mais baixo. Mas isso é grave. Isso aí é no hipotireoidismo grave, que não está sendo tratado. Então não é um sintoma que a gente vai ver Agora, inicialmente. no meu caso, começou o tratamento de tireoide por causa de arritmia. A arritmia é batimento mais acelerado. Sim. E aí eu fui diagnosticada com hipo. Com hipotireoidismo. Mas talvez não por uma relação. Tem que ver qual era a arritmia que você tinha. Pode ser um bloqueio de ramo que é uma bradicardia. Aí a gente tem que. Aí que entra a questão que já não é mais do grupo e que já é uma questão mais específica sua, pra gente entrar num momento particular. Né? Mas aí teria que ver se existe essa relação realmente. Qual é a relação da arritmia que você tinha com o hipotireoidismo. Mas cursa o hipotireoidismo grave com bradicardia, que é o coração batendo mais devagar. Que também é uma arritmia. Ou seja, o coração bater lento é também um problema de ritmo. Entendeu? Então não necessariamente não deixa de ser uma arritmia. Entende? Bom, então, uma coisa importante para falar sobre tireoide, pode falar. Só uma perguntinha, já que você falou isso. Então, a arritmia também não é só uma consequência Não, ela pode ser tanto do hipo quanto do hiper. do tireoidismo. Ela pode ser? Pode, tanto do hipo quanto do hiper. Mas isso em processos patológicos de doença já avançada. Sei. Né? Não seria algo que a gente está encontrando por aí, assim, simples. Né? Então, o que a gente tem que ficar atento é o hipotireoidismo em que não existe a doença ainda. Porque tem muita gente com esses sintomas, mas não tem TSH elevado, portanto não tem diagnóstico de hipotireoidismo. Entende? E quando é o contrário, você tem uma marcação do TSH alterado, mas você não tem os sintomas? Isso também pode acontecer, né? Quando isso acontece, eu também não vou dar o remédio. Se não tem o sintoma, eu não vou dar remédio. Só vai acompanhando. Eu quero que reduza, mas a gente vai reduzir de uma forma sustentável, com mudança de hábito e estilo de vida. Porque a gente tem duas coisas, eu tenho o bem-estar do paciente e eu tenho os biomarcadores. Né? O bem-estar do paciente, ele é predominante. Se não existe, eu não vou fazer uma conduta para tratar um exame. Eu faço uma conduta para tratar uma pessoa, né? Porque a gente tem que considerar também que os biomarcadores, ou seja, essas referências objetivas que a gente tem, os exames, eles são uma média de uma população considerada saudável. Que pode existir desvios nessa média e não necessariamente a pessoa está doente. Quando você fala em tratamento sustentável, aí como que é? É com alimentação e fitoterápico ou não? Sustentabilidade, qualquer atitude sustentável, ela parte de um princípio, que é o princípio de que eu consigo fazer aquilo sozinho, de que eu consigo me autorregular sem a necessidade de ficar comprando coisa externa. Então, a sustentabilidade tem relação com isso.
Então, o que é o mais sustentável de todos? Uma atitude que você não precisa gastar dinheiro, que você não fique condicionado a um terceiro para poder conseguir, seja uma farmácia de manipulação, ou seja uma indústria farmacêutica, ou seja, inclusive, o plantador do alimento a pessoa que planta o alimento, né? Então, existe um grau de sustentabilidade das atitudes. E óbvio que esse grau de sustentabilidade vai variar de acordo com quem é que está sendo utilizado, quem é que está utilizando. Então, uma pessoa que planta o próprio alimento, ele é mais sustentável nesse sentido do que qualquer um de nós que consome o alimento de um terceiro. Entendeu? Então, quando eu entendo esses níveis de sustentabilidade de uma conduta, né, de uma atitude, aí eu caio de novo na questão do aterramento, né, do earthing, do colocar o pé no chão, que é o nível de sustentabilidade maior que a gente tem para a manutenção do nosso corpo. Uma das maiores, mais do que a alimentação. Por quê? Porque é gratuito. Só você colocar o pé no chão. Você coloca o pé no chão, você melhora de sintomas de hipotireoidismo. Provado cientificamente. Então, mas aí é o pé no chão na praia? É o pé no chão em contato com a superfície do planeta Terra, em que você consiga ter uma condutibilidade elétrica. Então, tem que ser ou numa superfície tipo porcelana, de cerâmica, que você tem esse contato. Madeira não é. Superfície de borracha não é. Eu achei que madeira fosse. Mais do que cerâmica. Eu também achei. Bom, achei. no que eu estudei, madeira não é. Quer dizer, não, eu estou dizendo pensando. Intuição. Podemos fazer essa pesquisa, mas madeira não é isolante elétrico. É isolante elétrico. Madeira é isolante elétrico. Isso, é isolante. Não mas é não é condutor. fonte de energia. Não é condutor. E a cerâmica Cerâmica é condutor. Cerâmica é condutor. Essa eu não sabia. Barro, né? Essa eu fiquei... É barro. Então é terra. Não, A cerâmica é terra. É terra. É terra, o verde, a grama, Terra, verde, grama, Areia. mar, areia, a água. né? Quanto... Assim, 20 a 30 minutos 20 no minutos. mínimo. A gente vivia 100 anos atrás 100% do tempo aterrado. Antes de ter solas de borracha no pé. Né? Então, o importante é o movimento, Sônia, porque, por exemplo, hoje eu estou incapacitada de andar na areia. Sim, o movimento é uma outra atitude sustentável. Então, existem atitudes sustentáveis que, quanto mais a gente incluir essas atitudes sustentáveis no nosso estilo de vida, menos eu vou precisar de outras coisas para me tratar. E as atitudes sustentáveis, elas servem para tratar qualquer coisa. Não é só hipotireoidismo, é hipotireoidismo, osteoporose, diabetes, câncer, é tudo. Serve para tratar qualquer coisa. Por quê? Porque essas atitudes, elas são importantes para o estímulo de autorregulação do corpo. O corpo precisa delas para poder acionar seus mecanismos de cura. Não é específico para doença. A ciência, ela estuda doença, então ela vai olhar hipotireoidismo e aterramento, por exemplo. Mas a lógica da coisa vai fazer com que aterramento e osteoporose também façam o mesmo efeito. Aterramento e hipertensão façam o mesmo efeito. Entende? Né? Então, essa é a questão, né? Então, eu cumpri a primeira parte aqui, tenho que botar aqui, porque senão a gente não enxerga. Né? Então, eu falei do papel da tireoide na função, né? Na manutenção da saúde e sintomas de hipotireoidismo. Né? Agora, uma coisa importante, eu falei do biomarcador para diagnóstico de tireoide, de hipotireoidismo ou hiper, que é o TSH. Só tem esse ou exame, alto né? ou baixo, esse é o primeiro, Tá. né? Esse é o principal. Mas a tireoide, ela produz outros hormônios. Aliás, a tireoide produz os hormônios, porque esse TSH não é produzido pela tireoide, é produzido lá no cérebro. Então, a tireoide, ela produz quais hormônios? O T3 e o T4. Né? O T4, ele é a forma inativa. Ele é convertido em T3 para poder funcionar. Ele pode ser convertido no fígado, dos lugares onde ele converte. Então, se o fígado não está funcionando direito, a conversão também não vai ser adequada. Isso Então, é o T4. T4 para produzir T3, que é o T3 que é a função correta. Então, percebam que a coisa não é só a tireoide. Então, peraí, se meu fígado está ruim, eu também vou ter um problema e isso pode ocasionar os mesmos sintomas. Entende? Então, a gente tem que dizer que assim, existe uma disfunção da tireoide. Não está funcionando direito todo aquele mecanismo. Agora, se isso de fato está, porque a tireoide não está produzindo, ou porque o TSH não está indo lá, ou porque a conversão de T3 em T4 não funciona,